Olá, graça e paz. Hoje nós já estamos no capítulo 14 de Atos. Isso significa 2/3 dos nossos dias de propósito, de jejum e oração pelo Brasil, pela igreja e pelas nossas famílias e nossas vidas. Graças a Deus que até aqui chegamos e agora nos falta uma semana, ou nos faltam 7 dias para concluirmos esse projeto, esse processo de 21 dias de estudo, de meditação, de oração e juntos crescendo no Senhor Jesus. Amém? Hoje, o capítulo 14, eu quero, antes de entrar no capítulo 14, recordar algo do capítulo 13, que não houve tempo de eu falar ontem. No versículo 13 do capítulo 13, nós temos lá algo impressionante, interessante que aconteceu, que foi a desistência de João Marcos. João Marcos, que estava na equipe de Paulo e de Barnabé, fazendo as viagens missionárias, ele decide voltar. Ele decide voltar para casa e paralisou ali a sua obra. E Barnabé e Saulo seguiram, continuaram. Por que eu estou falando isso? Porque lá no capítulo 15, nosso próximo capítulo, Barnabé quer novamente levar João Marcos agora na segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, ele resiste esse fato, porque o João Marcos havia desistido na viagem anterior ou na primeira viagem missionária. E então nós perguntamos, o que ocorreu de fato e de verdade? O que acontece é que entre Barnabé e Paulo, vamos ver isso no capítulo 15, houve entre eles um desentendimento em função disso. Paulo entendeu que não era justo levar João Marcos, porque ele havia desistido, e Barnabé queria fazê-lo. Nós podemos pensar que Paulo foi radical, podemos pensar que Barnabé foi super protetor, não sabemos exatamente definir isso, a não ser com a nossa própria interpretação, porque a Bíblia não esclarece esses detalhes. Mas nós podemos estudar, pensar juntos sobre isso. Eu quero pensar sobre essa questão, sobre o desentendimento de Barnabé e Paulo, sendo que eles, nesse caso, deixaram de fazer a segunda viagem juntos e só se reuniram novamente depois, mas aí houve entre eles uma separação. Alguns acham isso muito positivo, outros acham muito negativo. Vai depender do ponto de vista e amanhã eu gostaria que a gente falasse um pouco disso, porque o contexto está no capítulo 15 e nós vamos tratar disso amanhã, ok? Voltando aqui para o capítulo 14, que é um capítulo também muito importante, e a partir de um certo momento os capítulos vão ficando assim um pouco parecidos, e agora nós temos falado muito da obra que Barnabé e Paulo estão executando. Então o trabalho dele, como de outros discípulos e apóstolos, vão se repetindo. E basicamente eles vão chegando na cidade, vão chegando nas sinagogas dos judeus, é bom esclarecer, e começam a pregar o evangelho, a falar de Jesus, a trazer a revelação de Jesus, e muitos se convertem, judeus se convertem, outros gentios que estão por ali se convertem também, mas sempre há aquela questão de alguém ficar com ciúme, alguém não concordar, não aceitar o trabalho deles e transformar tudo isso em até muitas vezes perseguição. E desta vez não foi diferente. Do versículo 1 ao 7, exatamente isso que ocorre. Paulo e Barnabé entram na sinagoga judaica, falam, houve ali muita conversão, judeus e diz o texto gregos também que estavam por ali,
e a cidade foi dividida. O povo se dividiu, uns a favor dos missionários, outros contra os missionários. E nisso houve também um exagero que as pessoas decidiram apedrejar Paulo. O texto não fala sobre Barnabé nesse sentido. Não sabemos porque somente Paulo foi apedrejado e não Barnabé. E Paulo foi, assim então, apedrejado e quase que ele morre, não é? E assim, tomando o conhecimento de que haveria esta agressão, quando Paulo tomou esse conhecimento que ele seria agredido, ele tentou sair do local, né? Então eles falaram em apedrejar Paulo, e Paulo, exatamente como fez em Damasco, ele fugiu. Por quê? Fugiu porque ele não queria de maneira alguma tentar a Deus. Então eles acordaram de apedrejar Paulo e Paulo preferiu fugir. Nessa cidade, de fato, de verdade, ele ainda não foi apedrejado, não é? Mas ele foi para outro lugar. Agora ele vai para uma cidade chamada Listra, e chegando ali, ele encontra um paralítico, e ele olha para aquele paralítico, o paralítico olha para ele com desejo de ser curado, e o texto diz que o apóstolo Paulo viu nos olhos daquele paralítico que ele tinha fé para ser curado. Isso é muito interessante e importante. Muitas coisas da nossa vida somente vão acontecer com a limitação da nossa fé, ou com base na nossa fé. Jesus sempre disse isso: se crês, pode. Então, tudo é feito conforme a nossa fé. Nós, às vezes, temos fé para uma determinada coisa, determinada área, e às vezes não temos fé para outra área. E assim acontece com o ser humano, é natural. Uns creem em uma coisa, em uma área, uma operação de Deus em uma área, e não crer em outra, ou ter dúvida em outra, mas é necessário que creiamos. Por isso Tiago fala que se alguém precisa de fé, deve pedir a Deus. Porque até a fé que nós temos, ela procede de Deus. Nem a própria fé nossa é obra nossa, nem a nossa própria fé é virtude nossa. A nossa própria fé vem de Deus, e Deus nos dá fé. Deus aumenta a nossa fé. E se nós precisamos de fé, precisamos pedir a Deus, diz Tiago. E esse paralítico, ele foi curado. E o povo, ao ver o milagre acontecendo ou acontecer, nesta cidade chamada Listra, uma cidade muito religiosa, sabe o que eles fizeram? O povo atribuiu a Paulo e a Barnabé divindade. No versículo 11 você vai perceber isso, versículo 13, do 14 ao 15 também, eles, ao ponto de quererem sacrificar animais a eles. Trouxeram animais, trouxeram coroas para colocar na cabeça deles, né? O texto fala grinalda, mas é coroa, a mesma coisa, para assim coroar eles como o Deus deles. O que eles entenderam ali? Eles entenderam que Paulo e Barnabé era a encarnação do Deus que eles tinham, que eles serviam, né? Que era Júpiter e Mercúrio. Vamos ler esses versículos, versículo 11 ao 15, de Atos capítulo 14. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. O que eles entenderam? Que Paulo e Barnabé eram a encarnação do Deus pagão que eles tinham. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, certamente, Mercúrio para eles era um deus mais importante do que Júpiter. O versículo 13, olha, pasmem,
Mas olha o que ocorre com o sacerdote sem Deus. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas ou coroas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Os sacerdotes e todo o povo agora queria adorar Paulo e adorar Barnabé, por causa que viram eles serem usados por Deus para fazerem um milagre. Esse é o coração do ser humano, essa é a mente do ser humano. O ser humano é muito místico, o ser humano é muito crédulo e é muito cheio de superstição, de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Muitas vezes o ser humano crê na mentira, crê no engano e não consegue crer na verdade. Esse sacerdote e essa multidão aqui não estava compreendendo o plano da salvação que eles estavam ensinando sobre Jesus e entenderam tudo equivocadamente, segundo as crenças que eles já tinham. Esse é um erro, às vezes, no cristão. O cristão já tem muitas crenças, muitas superstições, e quando encontra com Jesus, tem um encontro com Jesus, começa a praticar aquelas mesmas crenças, superstições, achando que aquilo realmente é de Deus. Porque foi um costume, foi uma cultura herdada, porque recebeu aquilo de pais, de avós, de uma sociedade. E nós temos que ter muito cuidado, porque sempre há uma cultura religiosa, como havia desse povo, que nos leva ao equívoco, ao engano. Por isso, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus e ter intimidade com o Espírito Santo para sermos livres de todo espírito de engano. 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Olha a diferença dos missionários aqui, Barnabé e Paulo, de Herodes e Nabucodonosor. Nabucodonosor e Herodes gostaram da ovacionação que houve do povo. O povo louvou, o povo disse que eles eram como Deus e eles gostaram, né? E quando Paulo e Barnabé são aqui louvados, ovacionados, eles não aceitam de maneira alguma, arrancam as suas próprias roupas, rasgam no meio do povo e diz: pelo amor de Deus, não façam isso, nós somos homens iguais a vocês, com os mesmos sentimentos. É isso que nós somos, todos nós somos homens e mulheres com os mesmos sentimentos, sujeitos aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas vaidades, sujeitos aos mesmos pecados. O que faz a diferença em nós é conhecermos ao Senhor Jesus e termos com Ele a nossa experiência e tomarmos as nossas decisões em relação àquilo que já conhecemos, não é? E as oportunidades que temos. Se não tomarmos decisões diferentes, nós não somos diferentes. O que nos faz diferente é a presença de Deus na nossa vida e as decisões que nós tomamos. E o versículo 15, na verdade já li o versículo 15, não é? Vamos avançar aqui. Do 19 ao 21, agora Paulo é apedrejado, como disse no início. Não sei por que Barnabé não foi apedrejado, mas Paulo foi apedrejado. E o texto diz que ele foi apedrejado e abandonado do lado de fora da cidade como morto. Eles só não mataram ele porque entenderam que ele já estava morto. Então ele já tinha sido apedrejado, estava desfalecido. Porém, o que aconteceu? No versículo 20, muitos discípulos vieram, ou alguns discípulos, tomaram Paulo, levaram para suas casas, curaram as suas feridas, certamente o alimentaram, cuidaram dele e fizeram com que ele se levantasse naquele momento ali. E
o que mais me impressiona nem é o cuidado dos discípulos aqui, não é? Porque ele estava numa situação muito difícil e os discípulos demonstraram amor, zelo, cuidado por ele, é claro, mas isso, no momento em que Paulo estava, era até muito normal isso acontecer. E Paulo se recupera. O que me chama a atenção agora é o versículo 22, o que o Paulo ensina para os discípulos, né? Olha a palavra de alguém que havia sido apedrejado e deixado como morto. Olha o versículo 22. Paulo diz o seguinte: Paulo não reclama, Paulo não põe a culpa no diabo, Paulo também não amaldiçoa, mas Paulo aproveita aquela oportunidade para dar uma lição, ou um ensinamento, melhor dizendo, e um grande testemunho àqueles que estavam à sua volta. Qual o ensinamento que Paulo deu? Vamos ver no versículo 22. O versículo 22 diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos. Olha só, Paulo agora, depois de um pouco recuperado, ele volta ao seu ministério e agora ele fortalece a alma dos discípulos. Como que ele faz isso? Exortando-os a permanecer firmes na fé. Paulo deu ali certamente uma palavra para eles de muita fé e dizendo que mesmo naquela situação e mesmo que eles fossem perseguidos, eles deviam continuar com a fé, jamais desprezar a fé, jamais desistir da fé, olhar para Jesus como Senhor, autor da fé e tirar o foco do ser humano e ter o seu foco simplesmente no Senhor Jesus. Continuando, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que não importa as tribulações, mas mesmo tendo muitas tribulações, o mais importante não é se livrar das situações difíceis. O mais importante não é se livrar das dificuldades que temos aqui nesta terra, das oposições que temos espirituais, naturais, materiais, que o mais importante de tudo nos importa é entrar no reino de Deus. Este foi o conselho, esta foi a última ministração de Paulo a esta igreja, aos discípulos, aos irmãos ali. Como é bom a gente poder ouvir de alguém que sofreu tanto há tão pouco tempo. Não sei se ele tinha dias ou semanas, mas há pouco tempo, uma palavra de tanta fé e de tanta força. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram visitar alguém no leito de enfermidade, assim com o coração triste, sem saber o que falar para aquela pessoa, porque queria fortalecer, ajudar aquela pessoa. Muitos casos já ouvi assim. Mas quando chega ali sem saber o que dizer, aquela pessoa que está acamada dá uma palavra, fala do seu testemunho, como demonstra como está o seu coração, a sua fé, a sua esperança em Deus. E aquele que foi visitar, sem saber o que falar, sai dali, na verdade, fortalecido. Foi ali para ajudar, para fortalecer, para abençoar, mas ele sai abençoado e fortalecido. É assim. A fé é isso, queridos. Em nenhuma situação a gente deve deixar de lado a nossa fé, o nosso carinho, o nosso amor pela palavra de Deus e pelo próprio Senhor. Creia, não importa a situação, creia, espere em Deus, confie nele e o mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, a sua família. Tenha um excelente dia. Deus te abençoe e até o capítulo 15, em nome de Jesus.